Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Online. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática. Estou aqui para resolver o programa de estudo tutorado da Secretaria de Educação de Minas Gerais, volume 1, semana 2, referente ao terceiro ano do ensino médio. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre juros simples e juros compostos. Acompanha comigo a leitura das questões e não deixe de se inscrever no nosso canal. Atividade 5 é uma questão do Enem. Ele fala assim, um casal realiza um financiamento imobiliário de R$ 180 mil a ser pago em 360 prestações mensais, com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos e o valor da prestação mensal é de R$ 500 mais juros de 1% sobre o saldo devedor, valor devido antes do pagamento. Observe que a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500 e considere que não há prestação em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na 10ª prestação é... Vamos entender o que está acontecendo aqui. R$ 180 mil é o saldo devedor. Ele vai ser pago em prestações e aqui ele explica como que vai ser a primeira prestação, como que vai ser cada prestação. R$ 500 mais juros de 1% sobre saldo devedor. Primeira coisa aqui, toda vez que a gente estiver calculando os juros, vai ser em relação a alguma coisa. No nosso caso aqui, saldo devedor. Então, eu vou chamar aqui de primeira prestação. Quem que vai ser a primeira prestação, então? R$ 500 mais 1% do saldo devedor. Se a pessoa ainda não pagou nada, ela deve R$ 180 mil. Eu posso simplificar 2 zeros. Quando eu faço isso, eu vou ficar com 500. Lembra que eu resolvo a multiplicação primeiro? 1 vezes 1.800, 1.800. 500 mais 1.800, 2.300. O que significa isso? Que a pessoa vai pagar 2.300, mas o saldo devedor se reduz em R$ 500. Ou seja, esse 1.800 que ele está pagando são os juros do banco, do financiamento lá. O que ele vai pagar mesmo? O que ele está amortizando? O que está diminuindo da dívida dele? R$ 500. Esse valor que diminui a gente chama de amortização. E isso aqui é os juros. Ou seja, para a segunda prestação, vai ter descontado só R$ 500. Ele vai estar devendo R$ 179.500, mesmo ele tendo pagado mais de R$ 2.000. Vamos fazer só para a gente ver se você entendeu. Olha quem que seria a segunda prestação. R$ 500 fixo, mais 1% do que ele deve. Quanto que ele deve? 180 mil menos 500. Ele deve 179.500. A gente vai tirar os 2 zerinhos ali. Vou ficar com 500 mais 1.795. 500 mais 1.795, eu vou chegar em 2.295. Essa vai ser a ideia. E assim por diante, todos os meses. Ele quer saber a 10ª prestação. Então, vou colocar aqui minha 10ª prestação. O que vai ser a minha 10ª prestação? R$ 500 mais 1% do que ele está devendo. O que ele está devendo? Vamos calcular isso aqui agora. Se ele está na 10ª prestação, ele já pagou 9. Então, ele já pagou 9 de 500. 9 de 500 é 4.500. Se ele já pagou 4.500, ele ainda está devendo R$ 175.500. Ou seja, ao final de 10 prestações, ele amortizou a dívida dele de 4.500. Ainda falta 175.500. Dá para a gente cortar os 2 zerinhos. Eu vou ficar com 500 mais 1.755. Quando eu faço esse cálculo, 500 mais 1.755, eu vou chegar em 2.255.
1.255, que é a alternativa certa, que é a alternativa D. Tá? Então, é importante entender como que funciona o financiamento, quais são as regras de cada financiamento. Na próxima questão, ele fala assim, ó, João deve 12 parcelas de R$150 referentes ao cheque especial de seu banco e 5 parcelas de R$80 referente ao cartão de crédito. O gerente do banco lhe ofereceu 2 parcelas de desconto no cheque especial, caso João quitasse essa dívida imediatamente ou na mesma condição, isto é, quitação imediata com 25% na dívida do cartão. João também poderia renegociar suas dívidas em 18 parcelas mensais de R$125. Sabendo desses termos, José, amigo de João, ofereceu-lhe emprestar dinheiro que julgasse necessário pelo tempo de 18 meses, com juros de 25% sobre o total emprestado. A opção que dá a João o menor gasto seria... Vamos entender então que ele colocou muita informação. Primeiro eu vou colocar assim, ó, para a gente entender a dívida de João. Dívida de João. Qual que vai ser a nossa primeira coisa? Ó, vou colocar assim, cheque especial, para não ter que escrever toda vez. Ele deve 12 parcelas de R$150. E no cartão de crédito, ele deve, quanto que é mesmo? 5 parcelas de R$80. Então, 12 parcelas de R$150 é R$1.800. 5 parcelas de R$800, R$400. No total, ele está devendo aqui, ó, R$2.200. Esse é o valor da dívida de João. Ele foi ao banco e o banco deu uma opção para ele. Olha o que o gerente falou para ele. Se você quiser pagar à vista, quitar tudo de uma vez, eu faço uma coisa para você. Eu diminuo 2 prestações aqui no seu cheque especial. Se ele vai diminuir 2 prestações, ele livra ele de 2 prestações, ele vai pagar 10 de 150, que é R$1.500. Essa é uma proposta. E no cartão de crédito ele vai ajudar também. Ele vai dar um desconto de 25%. 25%, ó, 25% de R$400. 25% de R$400 vai dar R$100. Ou seja, R$100 de desconto. Isso aqui é o desconto, não é o que ele vai pagar, não. Ele vai pagar, então, 400, que era o que ele devia, com R$100 de desconto, R$300. Então, essa é a opção que o gerente deu para ele, pagar à vista. Ele ainda deu uma outra opção, de renegociar. Renegociar como? A prazo, né? Porque ele também era uma renegociação. A prazo. Como que seria a prazo? 18 prestações de R$125. 18 prestações de R$125 dá R$2.250. Ou seja, ó, vai ficar mais caro do que a dívida dele, R$50 a mais. Se ele tiver dinheiro para pagar à vista, a dívida dele diminui, ó, R$1.800. Essas, então, são as 3 situações que a gente tem. A dívida exata do João, se ele não for fazer nada. O valor, se ele tiver disposição, se ele tiver condições de pagar à vista. E caso ele decida renegociar. O João não tem esse dinheiro. O José, que é amigo dele, foi lá e fez uma proposta. Vamos analisar as alternativas agora, que fica mais fácil da gente entender. Ele fala assim, sabendo desses termos, José, amigo de João, ofereceu-lhe emprestar o dinheiro que julgar necessário, pelo tempo de 18 meses, com juros de 25% sobre o total emprestado. Vamos ver qual que é a opção que fica melhor para o João, ó. Renegociar suas dívidas no banco. Quando ele vai renegociar as dívidas dele no banco, ele vai pagar 2.250. Não é vantagem ele renegociar, porque sem renegociar ele está pagando 2.200, então é melhor
ele continuar com a dívida do jeito que está. Então, a letra A, ó, não é vantagem. Vamos colocar um falso aqui para ela, tá? Pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação das suas dívidas. Se ele quiser pagar a dívida à vista, ó, se ele quiser pagar à vista, vai ser R$ 1.800. O que o exercício está falando então? Ele vai pegar R$ 1.800 emprestado com José. Porém, o José cobrou juros. O José cobrou juros de 25%. Quando o José cobra esses juros de 25%, dá para cortar esses dois zerinhos aqui, eu vou fazer 18 vezes 25. Vou fazer aqui, deixa eu só conferir. 18 vezes 25, R$ 450, que ele vai pagar de juros para o José. Ou seja, o José vai emprestar 1.800 para ele quitar a dívida dele, zerou a dívida com o banco, mas ele vai ter que pagar os 1.800 para o José, mais os 450 de juros. Quando a gente faz isso, ó, vai ser 1.800 mais 450. 1.800 mais 450, 2.250. Voltou para a mesma situação. Ou seja, ele renegociar com o banco ou fazer esse tipo de empréstimo com José não fez diferença nenhuma. Ou seja, aqui também não é vantagem. A letra C. Recusar o empréstimo de José e pagar todas as parcelas pendentes nos devidos prazos. Ainda é mais vantagem, porque se ele pagar tudo aqui direitinho, ele vai estar pagando 2.200. Para o banco e para o José, ele vai estar pagando 2.250. Então, pode ser uma opção. Mas vamos ver as outras opções que ele deu. Ó. Letra D. Pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cheque especial e pagar as parcelas de crédito, do cartão de crédito. Então, se ele pega com José o referente ao cheque especial, ele vai pagar o cheque especial à vista. O que seria isso? Ó, ele vai pegar com o José R$ 1.500. A gente vai fazer 25% disso, 25% de 1.500, deixa eu só conferir minhas contas aqui, 25% de 1.500, R$ 375 que ele vai pagar. Então, olha o que vai acontecer. E ele vai pagar o cartão de crédito normal, R$ 400. Então, o que ele ia pagar? Ó, 1.500 para o banco, 375 para o José e R$ 400 do cartão de crédito. Quando a gente faz isso, ó, 5 mais 3, 8, mais 4, 12, 2.275. Foi o que ficou mais caro até agora. Definitivamente, isso não é uma vantagem. Por enquanto, está ficando a letra C, mas vamos ver a letra E para a gente fechar. Pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cartão de crédito e pagar as parcelas do cheque especial. Então, o que ele vai fazer? Ó, ele vai pegar emprestado com José o dinheiro do cartão de crédito para pagar à vista do cartão de crédito. Então, ele vai fazer 25% do cartão de crédito. Quando a gente faz essas continhas aqui, R$ 75. Olha o que ele ia pagar então. R$ 300 para o banco, ou para o José, né? R$ 75 dos juros do José e vai pagar as prestações do cartão normalmente, que dá R$ 1.800. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. R$ 1.800. Quando a gente faz essa soma, ó, 5, 7, 3 mais 8, 11, vai 1, 1 mais 1, 2. 2.175. Até agora foi a melhor proposta, ó. Ou ele pagava 2.200, ou ele pagava 2.250, ou 2.275. Nessa situação, ele está pagando 2.175. Ele está lucrando aqui. Então, a situação, deixa eu só corrigir aqui, letra E, que ficou mais vantajosa para ele foi a alternativa E. Uma questãozinha bastante trabalhosa. A gente demora um pouquinho a entender, observa as continhas ali, não são difíceis, mas a gente tem que estar atento a esses cálculos. Tá? Questão 7.
ele fala assim, ó, João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os descontos possíveis, é de R$ 21.000. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem R$ 20.000 que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês e escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, o João deverá esperar quanto tempo aí? Então, olha qual que é a ideia, ó. Ele tem R$ 20.000 e precisa de 21.000. Tá faltando R$ 1.000 aí para ele. E ele tem essa opção de deixar a juros compostos de 2% ao mês. O que a gente vai fazer, ó? R$ 2.000 com juros compostos de 2%, vou representar assim, ó, 2%. Dá para simplificar os zerinhos aqui? Ou pera, R$ 20.000, gente, só corrigir aqui. R$ 20.000. Então, deu para cortar, ficou ali R$ 400. Ou seja, dali um mês, vou colocar assim, após um mês. O que aconteceu? Ele tem os 20.000 e ele ganhou R$ 400 de juros. Então, ele está com 21.400. Ainda não dá para ele comprar o carro, tá? Vamos para o segundo mês, então. Qual que é a ideia de juros compostos? Eu vou calcular o 2% agora, porém eu não vou calcular de 20.000. Eu vou calcular de 20.400. Isso é os juros compostos. Se fosse juros simples, a gente ia ficar calculando 2% de 20.000 o tempo todo. Nos juros compostos, é sempre em relação ao total. O meu total no final de um mês era R$ 20.400. Então, é a partir dele que eu vou calcular os juros. Tá? Vou fazer a mesma coisa, ó. Dá para cortar 2 zerinhos ali, vai ficar R$ 408. Ou seja, no segundo mês, rendeu R$ 408. Ah, ó, rende um pouquinho a mais, por ser juros compostos, porque ele tinha um pouquinho mais de dinheiro investido. Então, ó, após 2 meses, quanto que ele tem de dinheiro no total? Os 2.400 mais 408. Então, após esses 2 meses, ele vai ter 20.808. Ele está perto do dinheiro que ele precisa, mas ele ainda não conseguiu. Então, a gente vai ter que ir para o terceiro mês. No terceiro mês, ó, ele vai ganhar 2% do dinheiro todo. O dinheiro todo, 20.808. Quando a gente faz essas continhas aqui, eu chego em R$ 416,16. Ou seja, no final do terceiro mês, vou colocar assim, ó, após 3 meses, qual que é o dinheiro que ele tem? 20.808 mais R$ 416,16. Esse é o valor que ele tem, o que ele já tinha, mais os juros que ele ganhou. Então, ele vai ter R$ 21.216,16. Esse é o valor que ele vai ter ao final desse tempo, tá? E aí, o que ele fala, ó, a gente vai precisar de 3 meses, agora ele conseguiu, e ainda vai sobrar aproximadamente R$ 225. Após 3 meses, então, quanto que ele vai pagar? Ó, o 20.808 mais R$ 416,16. Vou fazer essa soma aqui para a gente ver o que vai acontecer. Ó, essa soma aqui, então, vai dar 16, 4, 2, 12, 1, 2. Então, a gente chegou, ó, após 3 meses, R$ 21.000, 224,16. Esse é o valor. Observa que a gente tem essa resposta aqui, ó. 3 meses, ele precisa de 3 meses, chegou no R$ 21.000 que ele queria e ainda sobrarão aproximadamente R$ 225. Essa
É a alternativa certa. Ah, Leonor, e se eu quisesse usar fórmula para juros compostos? A gente não consegue sair simples aqui da fórmula de juros compostos. Ele não deu uma tabela de valores para gente, então essa é a maneira que eu achei mais simples da gente calcular, tá? Seguindo aqui, a atividade 8, ele fala assim, ó, um veículo custava R$36.000 e valorizou 8,5%. Qual o preço atual desse veículo? Tem duas maneiras da gente fazer isso. Eu prefiro calcular assim, ó, 8,5%. Por cento é sempre dividir por 100. Na matemática é sempre multiplicação, 3.600. 36.000, desculpa. Quando eu faço isso, ó, dá para cancelar 2 zeros, vai ficar 8,5 vezes 360. Eu já fiz esse cálculozinho aqui, dá 3.060. Então, isso aqui é o que ele valorizou. Qual que é o preço atual dele? R$36.000 mais o que ele valorizou, 3.060. Quando a gente faz isso, a gente chega aqui em R$39.060. Esse é o preço atual. Uma outra maneira que a gente pode fazer é quando a gente considera, a gente chama isso aqui, ó, que a gente fala que é 1 mais a taxa. O que significa isso? É o valor total mais a taxa que a gente precisa. Então, o valor inicial dele era 36.000. Vai ser 1 mais a taxa, que é de 8,5%. É feio escrever isso aqui, tá, gente? O 8,5% dessa maneira. Mas eu escrevi para ficar mais fácil da gente entender a ideia da porcentagem. Qual que é a maneira certa? Ó, se aqui tem vírgula, aqui tem vírgula, coloco zero e apaga a vírgula. Essa é a maneira certa, tá? 85 sobre 1.000. É a mesma coisa, mas isso aqui é meio feio da gente escrever. Mas eu acho que para entender o raciocínio fica melhor. Então, a gente vai ter aqui, ó, mesma coisa. Quando a gente fizer todos esses cálculos, eu vou fazer isso aqui, vai ficar 36.000. E aí, cuidado que eu tenho uma soma de fração, tem que tirar o MMC, vai ficar 1.085 sobre 1.000. E aí, dá para cortar zeros, dá para cortar zeros. Quando você faz esses cálculos, chega no mesmo valor, 39.060. Aqui é uma questão de gosto, se você vai preferir fazer de uma maneira ou de outra. Eu prefiro fazer essa daqui, calcular a porcentagem e somar, mas isso é indiferente na hora da resolução. A atividade 9, ele fala assim, ó, um imóvel valorizou 32% nos últimos anos. Sabendo que antes da valorização o imóvel valia R$320.000, calcule o valor desse imóvel. Mesma situação, tá? Eu prefiro fazer o 32% de multiplicação 320.000. Quando eu faço isso, deu para cortar 2 zeros. 32 vezes 32 é 1.024 e deu para aumentar 2 zerinhos aqui. Então, ele valorizou R$102.400, mas ele já custava 320.000. Esse 102.400 é o tanto que ele aumentou. Então, a gente vai aumentar aqui também. Então, vou fazer 0,04224. Então, o valor atual desse imóvel, R$422.400. Esse vai ser o valor atual dele. Ah, Leonora, eu prefiro fazer do outro jeito, achei mais fácil. O que é, então? O valor atual dele, 320.000, que multiplica 1 mais 32%. Você pode escrever o 32% assim e fazer igual eu fiz lá da outra vez, ou escrever já o 0,32. Lembra que 32 sobre 100 é o 0,32. Então, que cálculo que você ia ter que fazer aqui, ó? 320.000 vezes 1,32. Eu prefiro fazer dessa maneira porque em prova a gente não pode usar calculadora. Mesmo sabendo que você está em casa que você pode usar e que não tem problema, aqui sai até mais rápido quando você tem calculadora.
Quando você não tem a calculadora, a gente apanha muito para fazer essas contas. E aí eu acho que esse primeiro método fica mais simples, tá? Por isso que eu gosto mais de usar ele. Sem calculadora, ele fica mais simples da gente fazer conta. O resultado é o mesmo, R$ 422.400. Atividade 10, ele fala assim, ó, um smartphone custava R$ 5.630 no dia do lançamento. Um tempo depois, o preço teve uma redução de 32%. Qual é o preço atual do smartphone? Mesma ideia, só que agora vai reduzir. Então, eu vou calcular 32% de 5.630. Dá para simplificar zeros. Eu já fiz esse cálculo para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou copiar a resposta ali. R$ 1.801,60. Isso aqui foi o que caiu. Isso daqui é o desconto, que desvalorizou. Então, qual que vai ser o preço dele final? Ó, 5.630. Eu tive um desconto, então é menos 1.801,60. Quando eu faço esses cálculos aqui, 4, 8, 2, 8, 3. Então, o preço final dele, ó, R$ 3.828,40. Se eu quiser fazer do outro método, aí só tomar cuidado com isso, ó, 5.630, que vai multiplicar 1 menos a taxa de desconto, o 0,32. Por que que a gente faz menos? Ó, porque agora é desconto. Quando valoriza, quando acrescenta, a gente faz o mais. Quando desvaloriza, quando é desconto, a gente subtrai. Então, vai ficar 5.630, que multiplica 0,68. Quando eu fizer esses cálculos, eu chego ali na mesma situação. 3.828,40. Ah, foi o que eu falei. Você fazer essa continha aqui na mão, sem calculadora, dá mais trabalho do que fazer essa. Mas o que você achar mais simples. Atividade 11, ele fala assim, ó, um investidor comprou ações de uma empresa a R$ 19,80. Com o baixo desempenho da empresa, o valor de suas ações teve uma redução de 15%. Qual é o valor das ações? Vou calcular aqui, ó, 15% de R$ 19,80. Você pode fazer esse cálculo do jeito que você achar mais simples. O 15 vezes 19,80 e depois dividir por 100. Vou fazer dessa maneira. É o que eu acho mais simples. 19,80. O zero nem precisa. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 45 mais 4, 49. 1 vezes 5, 5. Mais 4, 9. Aqui vai ficar 8, 9, 1. Aqui vai ficar 0, 17, 19, 2. Cuidado que eu tinha uma casa decimal, Ah, então, isso aqui, ó, deu 297 dividido por 100. 297 dividido por 100, 2,97. Ou seja, a pessoa, o investidor, comprou por R$19,80, mas hoje em dia ela está valendo R$ 2,97 a menos. Então, qual que é o valor dessa ação? R$19,80 menos 2,97. Aqui eu vou ficar com 3, 17 menos 9, 8, 9 menos 8 menos 2, na verdade, né? 6, R$16,83. Leonora, eu prefiro fazer o outro método. Não tem problema. R$19,80, que multiplica 1 menos a taxa. A taxa é 15%, 0,15. Então, isso aqui vai dar R$19,80, 1 menos 0,15. Aqui vai dar 0,85. Faz a multiplicação, cuidado com as casas decimais, sempre. Vou chegar no mesmo valor, R$16,83. Questão 12. Um computador custava R$ 12.778. Após o lançamento de um novo modelo,
o preço caiu para R$ 9.990. Qual foi a redução? Em porcentagem. Vou calcular primeiro a redução em dinheiro mesmo. Aqui, 12.778 menos 9.990. Aqui eu vou descobrir quanto que ele está mais barato, né? 17 menos 9, 8. 16 menos 9, 7. 11 menos 9, 2. O que significa? Que isso aqui foi o que reduziu. Com o novo lançamento, ele ficou R$ 2.788 mais barato. Mas não é isso que ele está pedindo, ele está pedindo em porcentagem. Eu, particularmente, prefiro fazer por regra de 3. Tá? O valor total, 12.778, equivale a 100%. 2.788 equivale a x. E faz a regrinha de 3 mesmo. Tá? O x aqui, 12.778 vezes x é igual a 2.788 vezes 100. Quem está multiplicando, ó, passa para cá dividindo. Eu já fiz esse cálculo, que ele é um pouquinho trabalhoso, dá um valor aproximado, dá uma dízima periódica, 21,8%. Eu acho a regra de 3 o mais simples para a gente sair dessas questõezinhas de porcentagem. E a questão 13 é bastante parecida. Alberto pagou R$ 13.600 por um lote de ações. Alguns meses depois, devido às dificuldades financeiras, vendeu o lote de ações por R$ 10.200. Calcule a porcentagem da perda. Vou fazer a mesma coisa, ó, 13.600, ele vendeu por 10.200. Então, na verdade, ele perdeu em dinheiro aí R$ 3.400. Só que ele quer a porcentagem. Então, vamos fazer isso em porcentagem. Qual que era o valor inicial? Ó, 13.600. O valor inicial é meu 100%, é o total, é o meu início. O que ele perdeu aqui? 3.400 equivale a x. Então, vou multiplicar. Vai ficar, ó, 3.400 vezes 100 dividido por 13.600. Posso simplificar os dois zeros. Eu já tinha feito esse cálculo também. Eu vou chegar ali em 25%. Essa é a nossa resposta certa. Tá? Minha sugestão é que você tente refazer todos esses cálculos para ver se você entendeu, para você treinar isso. Faça organizadinho aí no seu material para você entregar. Eu paro por aqui. Bons estudos. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Não deixe de acompanhar a minha rede social. Lá tem aulinha sobre esse assunto. Professora Eleonora Azevedo. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Um abraço e até nosso próximo encontro.